Enquanto você está esperando o momento perfeito para começar alguma coisa, aquilo que você se propõe, que você tem pensado há algum tempo, outra pessoa já foi lá e iniciou, mesmo que de forma imperfeita, mesmo que não tendo bons resultados, ela se desafiou e agora já está deslanchando, já está tendo excelentes resultados. Enquanto você insistir nessa ideia de encontrar o momento perfeito, de estar preparado para começar algo, você vai continuar se frustrando e se sentindo insuficiente, porque não existe o momento perfeito. É importante a gente entender que tudo que a gente for fazer de novo, tudo que a gente for iniciar, que a gente for se desafiar, vai gerar desconforto. A gente vai se sentir despreparado, porque é algo novo. O que acontece é que às vezes a gente espera estar pronto, preparado para começar alguma coisa. E isso não vai acontecer e o sentimento de frustração, de incapacidade continua se repetindo. Quando você inicia algum estudo, quando você tenta se desafiar em alguma área profissional ou até mesmo em um relacionamento, é algo novo. E às vezes gera um certo desconforto, porque você fica pensando, será que vai dar certo? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que eu sou capaz disso? Será que eu vou ter sucesso? E se eu me frustrar? E se eu me decepcionar? Apesar de ser perguntas válidas, né, e dúvidas que não temos respostas, isso não deveria nos limitar. O fato de existir uma possibilidade de frustração, da gente não ser capaz, da gente não dar conta, não deveria ser motivo para nos limitar. E aí existem alguns fatores para que isso se intensifica e para que gera essa autossabotagem, esse distanciamento do desafio. E o primeiro dele é o medo da desaprovação do outro. Muitas vezes a gente deixa de fazer muitas coisas porque a gente tem medo de como que o outro vai olhar pra gente caso a gente se frustre, caso a gente não dê conta. E você acha mesmo que o outro deveria ter poder sobre aquilo que você faz, sobre as suas escolhas, sobre a sua vida, ao ponto de você desistir ou mudar de ideia? Acredito que a resposta seja não. O outro não deveria ter esse poder todo. Às vezes também o que acontece, um motivo que intensifica esse medo é a dificuldade de lidar com o erro, a dificuldade de lidar com frustração. E aí você não se permite passar por isso. Porque é como se você não fosse dar conta dessa frustração. E se eu me decepcionar, e se eu me frustrar? E se eu investir tempo, dedicação, esforço nisso e não der certo? Como que eu vou lidar com isso? Gera um sentimento de incapacidade de lidar com a possibilidade da frustração ou com o desafio. E na verdade você pode encontrar várias possibilidades de que você conseguiria sim dar conta disso. Você é capaz sim de lidar com frustração, você é capaz sim de lidar com um desafio mal sucedido. Às vezes a ideia distorcida de que você não tem recurso para lidar com uma frustração te faz adiar muita coisa, te faz deixar de se desafiar ou de vivenciar experiências novas em muitas situações. E você não precisa disso. E cada vez que você adia também lidar com isso, é como se você estivesse confirmando para você a ideia de que você não fosse capaz, de que você não é suficiente. Isso só reforça uma crença negativa, distorcida que você tem sobre você. E um terceiro fator que te faz procrastinar ou iniciar, mesmo não sendo perfeito, é o medo de ter sucesso. Porque com o sucesso, com o êxito naquilo que você se propõe, vem outros desafios. Porque você vai precisar crescer, você vai precisar lidar com o que vem com o sucesso, com aqueles resultados, você vai precisar lidar com outras demandas. E às vezes o medo é também uma tentativa de você evitar lidar com o sucesso. Olha que interessante. Se você soubesse que você vai ter resultados positivos, que você vai ter sucesso, você acha que não teria medo? Você acha que iria facilmente realizar aquilo que você está se propondo? E a resposta é não, provavelmente não, você ainda teria medo, porque o sucesso também causa medo. É o novo que causa medo, não é apenas o medo de fracassar. É o novo, é às vezes o sucesso, é o olhar do outro para aquilo,
é o medo da exposição. Mas entenda que em todo momento da vida você vai precisar se expor ao risco. Você vai precisar se desafiar. Como eu disse no início do vídeo, a gente só cresce com desafios, a gente só cresce quando a gente se expõe, quando a gente coloca a cara a tapa, quando a gente aponta o dedo para os nossos defeitos, para aquilo que a gente precisa crescer. A gente não cresce na zona de conforto, a gente não cresce sem olhar para nós e sem nos expor a risco, a novas possibilidades, a novas experiências. Comenta aqui o que você tem evitado, o que você tem tido medo e que você está adiando começar.